Nesse vídeo 3, abordaremos a temática de representação gráfica da temperatura de cor das luminárias nas vistas de plantas. Além disso, falaremos sobre a família de facho de luz. Em relação à representação gráfica de temperatura de cor das lâmpadas em vista de planta, eu mostrarei duas formas que você pode estar fazendo. A primeira é em relação à aplicação de uma achura no próprio material da luminária. Por exemplo, eu estou aqui na vista de forro, no modo linha oculta, ou seja, o preto e branco. Eu irei selecionar essa luminária e eu irei aplicar no bulbo da pérola, ou seja, no difusor da luminária, uma achura sólida com uma cor que eu gostaria que representasse aquela temperatura de cor. Então, ao acessar a biblioteca de material, você acessa o material na aba gráfico, na opção de padrão de superfície, ou seja, é o elemento em vista. Você pode atribuir aqui em primeiro plano um preenchimento sólido e atribui um RGB para representar determinada temperatura de cor. Ao aplicar, dando aqui um ESC, observem que, mesmo na função de linha oculta, a tonalidade daquela achura aparece na sua luminária. Porém, tem uma pequena problemática aqui. Eu trouxe esse pendente justamente para evidenciar isso. Quando eu acesso aqui o 3D, esse pendente ele é composto por três pérolas, uma voltada para baixo e as outras duas para cima. Logo, quando você olha para a planta de forro, essas duas pérolas ficam visíveis apenas pela parte de baixo. Logo, mesmo que você aplique o material, nesse caso, você não vai conseguir visualizar porque você está observando o material da estrutura. Você estaria observando essa base metálica. Se eu colocar aqui no modo linha oculta, observem que as pérolas, todas elas, receberam aquela representação gráfica. Porém, como ela não é visível na planta de forro, essa solução de aplicar uma achura no próprio material talvez não seja a melhor solução, dependendo da luminária. E agora, uma segunda maneira de você trazer uma representação gráfica de temperatura de cor é através de uma família de anotação, que é também uma achura, só que, por ser uma família, você pode aplicar essa família de forma individual ou você pode embutir essa categoria de anotação dentro da própria luminária. Por exemplo, em relação a esse pendente aqui, se você observar, no desenho dele você tem ali uma achura alaranjada. Se eu selecionar essa família, aqui na aba de propriedades, eu tenho aqui três exemplos de temperatura de cor. Está marcado no momento o 2700. Se eu desmarcar aqui e marcar o de 4000, ao retirar aqui o mouse e dar um ESC, observem que a tonalidade ali foi alterada. Então, aqui eu trouxe a família de achura embutida dentro da luminária. Só que o que acontece? Existe aqui também uma problemática em você trazer essa família embutida em cima da própria luminária, como é o caso aqui. Pegando como exemplo novamente esse pendente, se eu trouxesse essa família de achura dentro desse pendente, essas pérolas aqui também ficariam marcadas e sobrepostas com essa achura. E aí o que acontece? Não é uma representação fidedigna desse pendente, podendo causar uma confusão no momento da interpretação da leitura dessa planta. Por conta dessas pequenas problemáticas, eu optei por embutir essa família de achura na família de luminária, só que ao invés de ficar dentro da luminária, eu optei por deixar ao lado. E como exemplo, eu trago aqui esse outro pendente aqui. Ao selecionar essa luminária, se você observar, tem essa bolinha aqui azul ao lado da luminária. E aqui na aba de propriedades, eu tenho os mesmos três exemplos, 6000, 4000 e 2700. Se eu desmarcar o 6000 e marcar o 2700, dando aqui um ESC, eu consigo estar ali trazendo diferentes tonalidades e representações para a temperatura de cor daquela luminária. Ao selecionar aqui essa luminária também, eu tenho aqui a opção do raio de temperatura de cor, ou seja, eu poderia estar aumentando ou diminuindo essa simbologia, tá? Além disso, eu tenho aqui a opção de eixo horizontal, que eu poderia estar deslocando
essa achura e trabalhando ali um posicionamento mais adequado para não conflitar com cotas, textos e especificações, tá? Eu acabei de perceber que está tendo aqui uma desorganização nesses parâmetros, tá? Mas ao fim dos 4 vídeos de luminotécnico, eu vou ajustar e posto um link atualizado com esses parâmetros organizados no mesmo local. E além dessa famíliazinha de achura aqui, você pode estar criando uma legenda que identifique a tonalidade com a temperatura de cor. E aí quando você inserir a sua planta em uma prancha, você pode trazer também essa legendazinha para que haja uma associação entre o elemento gráfico e a especificação da temperatura de cor. Uma última observação em relação a essa representação gráfica. Ao habilitar aqui essa representação gráfica, você irá evidenciar essa achura em todas as outras vistas em que essa família de luminária é visível, tá? E se por acaso eu quisesse desabilitar a representação gráfica nessa vista, eu não iria conseguir, pois ao selecionar essa luminária e desabilitar aqui, automaticamente eu estou desabilitando nessa outra vista. Além dessa família de achura embutida dentro das luminárias, eu vou estar disponibilizando para você essa família de achura individual. E aí você pode carregar no seu arquivo, você vai acessar ela por aqui, aba anotar, componente, e aí você tem aqui na aba de propriedades os 3 exemplos, tá? Você pode selecionar aqui qualquer um deles, clica para inserir, seleciona e você vai ter aqui a opção de definir o raio dessa achura, tá? E aí você pode posicionar, usar aqui a ferramenta de alinhar. E aí você decide, se quiser utilizar essas representações gráficas, você decide se vai usar ela de forma individual ou se você vai embutir dentro das suas famílias de luminária. E agora passaremos para a representação gráfica de faixo de luz. Eu estarei disponibilizando em um link aí na descrição desse vídeo, além da família de achura, eu vou disponibilizar também 2 tipos de facho de luz. Um tipo de facho cônico e um facho linear para ser usado em perfis de LED. Basicamente, essas 2 famílias são mais elementos estéticos para vistas mais humanizadas e artísticas do que qualquer outra coisa, tá? Para você inserir, você pode acessar aqui a ferramenta de luminárias, LF, teclas de atalho. E aqui você tem aqui a facho luz R, que é o facho cônico, e o facho luz L, que é o linear. Vou pegar aqui o R. Você pode aplicar ele através de uma face, tá? Ó, de qualquer face que o Revit reconheça, você poderia aplicar esse facho. Eu venho aqui na luminária, dando aqui um ESC. Aqui embaixo ele ficou cinza porque ele está cortado. Vou ajustar aqui a caixa de corte. E aí o que acontece? Você pode selecionar aqui essa família e você tem aqui alguns parâmetros. Facho distância é a distância da luminária para a base desse facho de luz. Então se eu diminuir aqui, 0,45 por exemplo, eu altero até onde esse facho de luz vai. Em relação aqui a esse primeiro parâmetro, comprimento da lâmpada, acabei de perceber ali que a palavra lâmpada está errada, mas esse parâmetro que ele se refere à base do cone, é o que vai estar lá tocando na lâmpada. Então se eu colocar aqui 0,2,5 por exemplo, observem que a parte que está lá dentro da lâmpada, ela diminui. Então é para você regular mais ou menos em relação à abertura do seu pendente aqui. Se eu colocar aqui 0,05, ele vai se aproximando mais aqui das bordas do pendente. Alinhado a esse parâmetro, você tem aqui o ângulo de facho, que também irá interferir na distância do facho com a luminária, só que ele vai fazer aqui a abertura do facho. Se eu colocar aqui 50 graus, observem que ele abriu e ele está até vazando aqui em relação à luminária. Além disso, em editar tipo, você tem aqui a opção de material, tá? Aqui você vai poder definir o nível de transparência desse material em 3D e uma tonalidade para ele. E aqui, nesse ponto do vídeo, você pode se perguntar o seguinte: não seria mais eficiente que esse facho de luz já viesse embutido dentro da família de luminária? E dessa forma, para responder a você, eu irei lhe mostrar as 2 formas.
Se eu selecionar aqui esse pendente, lá embaixo eu tenho aqui a opção de facho. Ao habilitar, eu crio ali um facho de luz. Selecionando novamente esse pendente aqui, os mesmos parâmetros que eu tenho desse facho de luz individual, eu tenho aqui na família do pendente. Então eu tenho aqui o comprimento da lâmpada, que é a parte que está aqui dentro da luminária, a distância do facho e a angulação do facho. Só que o que acontece? Como eu já havia mencionado anteriormente, basicamente o uso que eu dou a essa família de facho é meramente estético. E por conta disso, deste tipo de uso, eu prefiro ter um controle e uma liberdade criativa maior. Então, a partir do momento que eu utilizo o facho de luz individual, eu posso simplesmente clicar nele, botão direito do mouse, sobrepor o gráfico na vista, e aqui eu posso atribuir uma transparência maior para esse facho de luz. Veja que ele quase agora não fica mais visível. Eu posso atribuir tonalidades diferentes para as linhas de borda desse facho. Então, se eu quisesse que a linha ficasse vermelha, ao aplicar, eu poderia manipular essa tipologia de linha. Aqui eu tenho uma linha vermelha, aqui eu já tenho um cinza mais claro. Poderia atribuir uma tipologia de linha diferente, se eu quisesse, sem falar na tonalidade desse facho. Se eu quisesse trazer aqui uma luz azul, botar aqui verde, e ao aplicar, eu tenho ali um facho de luz verde. Então, no exemplo prático, se por acaso você está fazendo um quarto de um adolescente, jovem gamer, e ele quer muitas LEDs futuristas e coloridas no quarto dele, e você vai fazer uma vista humanizada, você pode estar usando esse artifício para evidenciar esses efeitos de LED multicoloridos, tá? Para concluir, com o facho de luz individual, eu posso fazer toda essa manipulação aqui. Dando aqui um OK. E em relação ao facho de luz que está embutido dentro da luminária, eu não poderia ter essa liberdade criativa de manipulação estética, pois ao selecionar esse facho, automaticamente eu seleciono a família de luminária. Ao usar o artifício de botão direito e sobrepor gráfico na vista, automaticamente eu estou passando uma representação gráfica também para a luminária. Dando aqui um OK, aplicar. Veja que o facho de luz adota a tonalidade vermelha, porém todo o pendente assume aquela representação gráfica. E aí novamente eu estarei disponibilizando para você a família de facho de luz, e aí você decide se você vai utilizar de forma individual ou se você vai embutir nas suas famílias de luminária. Dando aqui um OK.